Bem, o nosso entrevistado desta noite é o empresário Laércio Vasconcelos, que vai falar aqui conosco sobre sua vida de vereador na cidade do Crato, se destacou como presidente da Câmara e participou dos melhores e mais acalorados momentos da política cratense. Laércio, você poderia nos contar como foi esse início de sua postulação na política cratense? Como se deu? Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje com meu amigo Marcos Peixoto, que quando eu cheguei ao Crato era um boyzinho, uma criança ainda, podia-se dizer, e que também participou dessa vida política da cidade do Crato. Mesmo menino, mas já estava mesmo criança, já participava da política e era muito definida a sua posição diante da política cratense. Ô Marcos, eu cheguei aqui na década de 60 para 70. Quando eu cheguei aqui, as duas maiores lideranças do Crato eram Dr. Humberto Macário e seu Pedro Felício. O Filemon já estava saído fora. O Coronel Filemon era aquela pessoa que tinha um respaldo reverenciada. Era reverenciada por toda a sociedade cratense. Não era sem motivo, porque era uma pessoa muito boa, uma criatura de muito boa índole, que só queria o bem de todos. Exerceu papéis importantes. Exerceu papel importante de presidente de Assembleia, deputado estadual. Com certeza. Né? Isso aí foi tudo que ele... Chegou até a governador do estado, na época que o Parsifal se afastou, teve que se afastar por um momento, por um tempo. E diante dessas duas lideranças, que eram as principais, ficava o MDB, partido ao qual eu me filiei, naquela época com o Dr. José Araripe, com Raimundo Bezerra. Isso na época da ditadura militar, na ditadura, né? O MDB sendo oposição. Em plena efervescência da ditadura, né? Então nós fazíamos aqui um movimento de oposição muito bom, muito decidido, no sentido de fazer com que o Crato tivesse melhores condições do que o que havia, né? O Crato era tido como uma cidade cultural, mas muito arraigada política. E revolucionária, né? Também. Só político. Que, diante desses dois candidatos, se dividiu o eleitorado. Sobrava para o PMDB. Porque eles faziam parte da Arena, e a Arena dividiu-se. O PDS, e era partido da ditadura militar, né? E o MDB era oposição. Exatamente. Antes de Arena, era UDN e PSD, né? Seu Pedro no PSD. Doutor Humberto na UDN. E tinha doutor Ocean, que também fazia parte. Que era deputado federal na época, muito forte. Um homem que tinha uma presença política muito forte na região. E nós do MDB, era como se dizia, o MDB cabe numa Kombi. Então a gente começou a fazer política desse jeito. Quem participava mais, capitaneava esse bloco de oposição mesmo? O doutor Raimundo Bezerra era o principal líder do MDB no Crato. Muito acreditado como médico, um homem que passou a sua vida fazendo a medicina de graça, atendendo pessoas pobres. Solidária. Muito solidário, muito humano. O Raimundo acordava 4 horas da manhã e ia para o seu consultório exatamente para atender aquelas pessoas mais pobres até determinada hora, 7, 8 horas. Depois é que ele ia atender sua clientela particular. O Dr. Raimundo era um cardiologista
muito competente, que passou uma época na Alemanha e que galgou aqui na região, pegando de Pernambuco ao Piauí, toda essa clientela de pessoas idosas que tinham problema cardíaco, vinha para o Crato se tratar. Era como... Fez um bem imenso aquele povo daquele tempo, porque naquele tempo ninguém tinha condições de acesso à saúde. Não só o povo, como a medicina do Crato. Deu nome, o Crato era a principal cidade, o principal centro médico da região Cariri. Porque, inclusive, ele, naquela época, construiu um dos melhores e mais modernos hospitais. Começou como uma clínica, depois foi crescendo. Ele não era muito dinheirista, ele não andava muito atrás de dinheiro, mas o que sobrava, ele empregava na própria medicina. Era melhorando o hospital dele. É tanto que o hospital dele foi feito assim, através de umas 10 reformas. Ele, sempre que tinha um capitalzinho sobrando, ele ia para reforma, melhorar o hospital, colocava novos equipamentos. E afora essa parte da medicina do Raimundo, tinha também o fator ideológico, ele era um homem ideológico, né? Ele tinha umas ideias de esquerda, uma esquerda mais apurada, mais delicada. Raimundo fazia política por ideologismo. Por ideologia, não pensava em cargo. Raimundo Bezerra não foi aquele político que botou a família para se empregar no governo, né? Ele era diferente. Era diferente, ele era diferenciado. Mas como ele também... E com ele também, Laércio, ao lado dele, chegaram outras pessoas boas, como Dona Eneida Figueiredo. Exatamente. O Valmir Farias. Aí tem o quê? Dr. Jorge de Alecararípe, um homem íntegro, um homem de uma inteligência fabulosa, um advogado competente. E era de uma família tradicional, oligárquica, aqui, dos Araripe. O pai dele... Mas ele foi para o MDB, militar na esquerda. O pai dele militou na Arena, foi deputado federal, pela UDN, doutor Antônio de Alecararípe. E ele foi nosso deputado federal, aqui conhecido como deputado dos açudes. O pai do Jorge, o Antônio Alecararípe. É tanto que aquele açude lá de Fronteiras, ele era tido como o deputado que... Do patrono. Era, o patrono desses açudes todinho aqui. Então ele vivia de solicitar ao governo federal mais implementos para combater a seca, né? O açude de Fronteiras, tem um açude nos Iamuns, foi feito por ele. Ele era especialista nisso na Câmara Federal. Era o deputado da seca, né? Por causa dos açudes que ele buscava. Aí tinha também o Valmir Farias, Dona Eneida, que era a mulher do Jorge, né? Exatamente. Tinha muita gente que fazia política junto a ele, pela amizade, pela admiração que tinha. Raimundo. Então, Juvencio Mariano, que era comerciante aqui, que enfrentava algumas lutas pelo comércio, né? Pela CDL, nós participávamos. Depois eu entrei no comércio, né? E fui participar da CDL com o Juvencio Mariano, o próprio Valdemir Corrêa também enfrentou para a gente criar aqui a CDL. E tantas outras pessoas que a gente não se lembra. E esse bloco aí que a gente está falando, o Valmir Farias, o Raimundo Bezerra, a Dona Eneida, o Valdemar Farias. Então vocês, naquela campanha memorável, vocês lançaram aquela campanha da Zebra. Foi aí onde você, eu acho que até conseguiu o seu primeiro mandato. Não, o meu mandato foi depois da Zebra. Ah, foi antes da Zebra o seu mandato. O meu mandato foi após aquele pleito da Zebra. Aquele pleito da Zebra, eu me dediquei muito à campanha, com Raimundo, com Valmir, com Dona Eneida, com Eudoro. Sim, a figura principal.
uma das figuras que a gente não tinha falado ainda, Justamente. que chegou aqui nessa época e fazendo política de alto nível. Eudoro era um homem competente. Engraçado que o Eudoro parece que começou a política aqui no Crato, Crato, né? Foi. Depois se transferiu Depois para para Barbalha. Ele chegou, veio morar no Crato. no Crato. Depois de muito tempo, o Eudoro, pai do Camilo, governador. pai do Camilo. E depois de muito tempo aí Eudoro foi morar ali onde hoje é mais ou menos Sirigado do Pedro, por ali assim. Ele fez uma casa muito bonita, muito diferente, e foi morar lá. Então a gente vivia, nossas reuniões políticas era na casa de Eudoro. Sim. Chegava lá e a Megarda, com aquela simpatia toda, recebia a todos. Política danada também. Ah, muito mais política do que Eudoro. todo mundo junto. Como foi que veio essa ideia de montar aquela campanha da zebra, que eu me lembro, eu acho que uma criança passando para a adolescência, e me lembro que foi uma campanha diferente, Foi. já usando metodologias criativas para que sem o dinheiro que antigamente se gastava tanto numa campanha, vocês enfrentaram as duas arenas, né? E se saíram muito bem, tanto é que criaram o lastro. Exatamente. Ali foi o pontapé inicial para o crescimento da oposição no Crato, né? Isso não quis dizer também que a gente fez depois um prefeito. Não, mas permanecemos pequenos, mas conhecidos E respeitaram. e respeitados. É. Porque quando se falava Na política do na Crato. política do Crato, Era o grupo o do cara, Felipe, se o grupo do Beto Macaco. doutor Raimundo fosse para Arena 1. Arena 1 ou para depois PDS, né? PDS. Depois PDS. E também veio o PMDB. Exatamente. Com algum tempo depois mudou o nome de MDB para PMDB. Já era de extensão democrática. Houve a campanha da Zebra. Certo. Vocês se destacaram, uma campanha Foi. bonita, moderna para a época, né? E aí vocês começaram a ser cotejados. Começaram a ser cotejados. Pelo quê? Pelos blocos Pelos mais à blocos direita, formados. né? Que vocês, eu me lembro que o Raimundo partiu logo com uma aproximação com o Humberto Macari e Valdinho. Não foi Não, assim? antes houve uma aproximação com o pessoal de Seu Pedro, porque o pessoal de Seu Pedro naquela época era mais à esquerda. Então, os comerciários, os médicos, eram muito chegados a Seu Pedro. As famílias do PSD eram mais à esquerda da UDN, né? Então, foram para lá. Mas depois, Seu Pedro não correspondeu aos nossos anseios, que era fazer com que a gente participasse do governo dele. Então, Raimundo Bezerra chegou a sair do PMDB. Saiu do PMDB e foi se candidatar como deputado estadual, candidato a deputado estadual, com o apoio de Walter Peixoto, que era candidato a prefeito, Pelo PDS. naquele episódio que não deram legenda a ele. E doutor Humberto foi o baluarte, que elegeu Raimundo e elegeu Valtinho. Naquela época, Então, Humberto forte. doutor Humberto Diziam até que era uma fábrica de eleger prefeito. Doutor Humberto era um político fenomenal, como a gente fala aqui. Porque o doutor Humberto foi um homem que passou a vida todo dia fazendo política para os outros. Fazia política para o povo. Fazia política para servir o povo. Ele era até conhecido por ter uma música do Ligado, médico humanitário. O doutor Humberto não tinha essas ganâncias por dinheiro, não. Ele era um político mesmo. Era um político dele. Então, desse tempo para cá, Raimundo Bezerra se firmou como uma liderança forte, junto com a mentalidade mais moderna. Junto ao governador Gonzaga Mota.
chegou para a liderança do Gonzaga Mota, depois foi secretário da Assembleia Legislativa. Primeiro secretário. E você, Trabalhei inclusive, com ele lá. trabalhou lá. É. Eu me lembro disso. Inclusive, o Raimundo, naquela época, deputado nenhum de primeiro mandato, ele entrava para fazer posição na mesa. Não. Tinha posição em mesa, porque ele não tinha experiência aí. E Raimundo era tão danado, e gostava quando chegar num canto, de observar e aprender. Ele já foi colocado no primeiro mandato como primeiro secretário, que o primeiro secretário é o coração da Assembleia. O coração da Assembleia é quem manda em tudo, pode-se dizer, né? É. Então, foi isso aí. Raimundo se colocou numa posição lá de muito prestígio, Aí já junto a era, Gonzaga Mota. já era o PMDB. nascimento do MDB, o PMDB, já chegando no poder. Já chegando no poder. Grato como deputado estadual. Então, o que acontece? Raimundo fez uma intervenção muito efetiva para candidatar Tasso Gereissati. Porque houve a briga dos coronéis, o racha dos coronéis, o Gonzaga Mota não queria mais votar em nenhum dos coronéis. Então, decidiu-se pela candidatura de Tasso Gereissati. E o Tasso ia, não ia. Então o Raimundo foi aquela pessoa que, junto a Tasso, conseguiu mudar a ideia de Tasso para aceitar a candidatura, né? Uhum. Então foi isso. Foi quando o Ceará... E tem um detalhe. A campanha de Tasso Gereissati foi lançada no Crato. O doutor Humberto Macário chamou Tasso Gereissati para uma visita a Campos Sales. E nós saímos daqui para Campos Sales. Quando chegamos em Campos Sales, foi uma multidão para receber Tasso Gereissati, que eu acho que eu nunca vi na cidade do interior um aeroporto com tanta gente. Uma avalanche mesmo de pessoas querendo ver Tasso Gereissati. Ele naquele tempo político novo, bonito. E as mulheres botaram logo o apelido de Galeguinho nos olhos azuis. No Fique Sabendo de hoje, mais dicas importantes de nossos profissionais para você que está aí em casa.